começar, então vamos lá. É uma moça que nos conta a história de uma menina e seu mentor. Epa, mentor? Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 47 anos, sou casada e hoje moro, eu não sei se é moro na região metropolitana de Curitiba. Já tive a oportunidade gratificante de ter o meu relato contado por você. Já tive a oportunidade gratificante de ter meu relato contado por você, onde falei de uma rua de outra dimensão, onde falei de uma vila militar com a casa que eu chamava de Castelo do Coronel, e fui parar em uma rua espelhada, como você tão bem descreveu. Me senti muito respeitada por você na forma como leu meu relato, e um pouco confusa com os comentários de alguns sobre a analogia com o filme Coraline, que por sinal até então ainda não tinha visto. Agora que assisti Coraline, posso dizer que gostei muito, mas não entendi a comparação. Ou então não soube me expressar muito bem no relato enviado. Essa é a minha história. Que Coraline, por exemplo, quando ela vai para esse outro... Spoilers, pessoal. Quem não quiser spoilers, vou falar agora do filme Coraline. Tampe os ouvidos, cante lá, 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 lá. É que no filme Coraline, quando ela vai para outra dimensão, ela chega na mesma casa onde ela está, só que é o mesmo lugar, só que está mais bonito, e ela encontra outros pais, uma outra mãe, um outro pai, são os pais, mas não são, entendeu? São os pais de uma outra dimensão, mas não são. Então é que no seu relato você dizia que tinha lá também uma outra casa e lá também estavam os seus pais, só que eram seus pais de outra dimensão. Então acho que essa foi a relação aí com Coraline. Mas vamos lá. Essa é a minha história. Essa é a minha história com o meu mentor. Espero que consiga prender a atenção de vocês. Vamos lá. No começo, minha vida real e minha vida espiritual. Espero que seja um bom mentor. Na minha época, grande parte da sociedade era composta por católicos praticantes. Sendo assim, qualquer evento espiritual era visto como sendo de pessoas loucas ou, na melhor das hipóteses, possuída pelo demônio. Nesses casos, pelo menos poderiam ser realizadas rezas, promessas ou exorcismos. Coloco a minha vida espiritual em 3 fases. Até mais ou menos os 7 anos. Eu brincava com um amigo invisível e era normal. Dos 7 anos até os 21 anos, mais ou menos, eu vi algumas coisas. Tinha o meu amigo, que se tornou meu mentor, e entendia o que e o porquê dos acontecimentos na vida das pessoas. O meu mentor, que para mim era um anjo, amigo ou tio, sempre me mostrava onde estava o aprendizado. Aprendizados estes que condiziam com a minha idade. Porém, nessa etapa, não falava nada para as pessoas. A partir dos 21 anos. Aí comecei a falar para algumas pessoas e a minha família o que acontecia comigo. Foi um processo lento que me veio depois de muito conflito espiritual. Demônio ou mentor? Depois de muito estudo e atendimento psicológico que eu procurei quando eu poderia pagar e ninguém da família ficaria sabendo. Bem, pelo menos no início. Essas seriam as minhas 3 fases. Com o tempo, acabei conseguindo perceber os medos, inseguranças, vaidades que se escondiam por trás de toda discussão, sendo elas na minha vida particular ou profissional. E isso me ajudou muito para lidar com os conflitos meus e das pessoas ao meu redor. Eu pude perceber que na raiz de tudo mesmo, está o medo. As pessoas chegavam para desabafar e enquanto elas contavam as suas histórias, eu conseguia imaginá-las na minha cabeça e percebia o que realmente estava acontecendo ali. A raiva, a mágoa, o medo das pessoas envolvidas. No final, tentava aconselhar da melhor maneira. Preciso fazer um adendo que a minha vida era normal, tá? Brinquei muito de casinha, pique-esconde, queimada.
rouba bandeira, salada de fruta. Quem é da época vai entender. Bater campainha e sair correndo, cabra cega, ou cobra cega. Namorei, sempre tive amigos reais também. Me formei, trabalhei anos em banco e empresas de grande porte na área financeira. Eu tive uma carreira de muita realização, crescimento e respeito. E isso em um meio predominantemente masculino. Ou seja, era muito racional e fazia da minha carreira uma forma de ficar com o pé no chão. Se não acho que eu iria parar com os 2 pés no mundo imaginário. Ficar doida de vez. O quê? O quê? Amor? Descobri com o tempo e muitas leituras, pesquisas e estudos que sou o que eles chamam de empática. Uma pessoa que consegue com determinada facilidade se colocar no lugar da pessoa ou entrar no mundo dela. Durante um tempo em BH, trabalhei com um psicólogo famoso e junto com os clientes e devidamente autorizado por eles, participava das sessões e conseguíamos abreviar o tratamento, pois como ele mesmo dizia, quando eu começava a falar... como ele mesmo dizia, quando eu começava a falar, acho que você deveria ir por este caminho, ou dizia, não sei explicar, mas quando o cliente comentou tal assunto, eu senti que era muito importante analisarmos isto, pois iríamos encontrar muitas respostas e poder ajudá-lo. Nessa hora ele sabia que era o caminho a ser seguido e eliminava várias tentativas. Quando estávamos a sós, revendo alguma situação e eu me levantava, ele dizia, lá vem ela caminhar de um lado para o outro. E eu ficava fascinada e as coisas vinham na minha mente como o desenrolar de uma história e as peças do problema se encaixavam. Era fascinante. Acho que era meio que o momento eureka para mim. Claro que tinha vezes em que eu estava completamente errada e o psicólogo me corrigia. Ele era muito rigoroso, mente aberta, mas rigoroso. Aprendi muito com esse psicólogo e com esses clientes. Na verdade, sempre tinha a sensação que era muito mais ajudada do que eles. E era muito grata à espiritualidade por isso. Cheguei a pensar em fazer faculdade de psicologia. Eu já sou formada em outra área. Mas na época, esse psicólogo disse que, do ponto de vista dele, não deveria. Pois aqui no Brasil, na época, a área de psicologia era muito voltada para a linha de Freud e eu provavelmente iria me decepcionar, ou pior, iria seguir um aprendizado acadêmico e teria que deixar totalmente o meu lado intuitivo morrer. Ele comentou que ele só foi relativamente livre para pensar por ter estudado e morado muito tempo no exterior, em alguns países, tendo a oportunidade de conviver com culturas diferentes. Comentava que para ele o fascinante era eu ser totalmente desvinculada de conceitos, nomes e categorias onde poderia classificar o paciente. Eu era livre para ver e sentir as situações. Claro que ele me passou muito conhecimento acadêmico. Afinal, como ele dizia, menina, você não vai sair nunca do período do porquê de uma criança? E depois me ensinava alguma coisa nova. Depois de um tempo, seguimos caminhos diferentes e até hoje guardo ele com muito carinho no meu coração. Sempre digo que ele foi um dos meus mentores aqui na Terra, mais querido. Contei essa fase da minha vida para vocês terem o conhecimento que a vida espiritual sempre foi uma constante em minha vida e que sempre a tratei com muita seriedade e carinho. Minha vida é em família e minha educação. Venho de uma família grande, tios e tias. Por parte de mãe, tenho 18 tios, sendo a minha mãe a mais velha, todos vivos. Por parte de pai, tenho 22 tios, sendo meu pai o mais novo. Ou seja, a família do meu pai é bem mais velha e muito respeitada na cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu. Sempre gostei de sentar com os mais velhos para escutar suas conversas ao pé de uma fogueira.
né, entre aspas. Escutar suas histórias de assombrações até sair água dos olhos. Isso mesmo que eu disse. Não era chorar, era sair água no olho. É uma coisa diferente, eu não sei explicar. Passava boa parte observando as pessoas e como elas viviam. Via a diferença nas idades, nas classes sociais, nas empregadas de minha mãe e no meu dia a dia e de minhas amiguinhas, nas professoras e nas cidades. O meu pai era sempre transferido por causa do trabalho. Às vezes eu ficava triste com essas diferenças e às vezes eu achava fascinante. A minha família é a típica família mineira tradicional com 3 filhos. Com isso, quero dizer, o homem é o provedor, a mulher o alicerce da casa, o filho mais velho o exemplo para as 2 irmãs mais novas. Cada um desempenhava muito bem o seu papel, até que a minha irmã mais nova se tornou a ovelha negra. O que também não poderia faltar em uma família tradicional, né? Sendo assim, ela quebrou todo o protocolo, o que por sinal acabou amadurecendo a todos. Brinco com ela que ela é um remédio amargo, mas que é o mais eficiente na nossa família. Eu e meus irmãos fomos criados para sermos responsáveis, trabalhadores e honestos. Meu irmão e eu éramos os famosos amiguinhos que os pais queriam que seus filhos convivessem, por sermos responsáveis e não darmos nenhum problema com os estudos. Falo eu e meu irmão porque a diferença de idade entre nós é de 1 ano e a minha irmã mais nova é de 7 anos. Ou seja, ela veio bem depois. Mesmo tendo uma condição financeira muito boa, não tínhamos tudo na mão. Sempre ganhávamos os presentes que pedíamos, porém nas datas e momentos corretos. Mesmo que nossos amiguinhos ganhassem na hora que eles quisessem, em casa este argumento não funcionava. Era a famosa frase: a vida não vai dar tudo na hora que vocês quiserem e sem nenhum merecimento ou esforço. Meu pai sempre conversou conosco, eu e meu irmão, como adultos, e falava que nossos amiguinhos eram as nossas visitas em casa, assim como os deles, e que éramos responsáveis pelo bem-estar deles. E olha que lembro perfeitamente dele me pondo no colo e explicando as coisas. Então, papais de plantão, seus filhos, mesmo com 5 anos de idade, já entendem muito bem o que lhe ensinam, ok? Somos plenamente capazes de começarmos a aprender nossos limites. Limites estes que devem ser passados pelos pais. Pois quando pequenos, somos como uma folha em branco. Aceitamos tudo, aprendemos de tudo e nos sentimos capazes de qualquer travessura. Se fizéssemos alguma coisa errada, mas era a primeira vez, ele nos ensinava e explicava por que estava errado e não batia. Se já havia explicado, ele nos chamava e sabíamos que iríamos receber um corretivo, mas sempre perguntando primeiro se sabíamos por que estávamos apanhando. Ele nos corrigia com chinelo e no bumbum, que era um lugar que ele sabia que não iria nos machucar, só ia doer um pouco. E podem acreditar que não temos nenhum trauma psicológico por causa destes famosos corretivos. Apesar de ser rigoroso, meu pai era muito querido por todos e brincava com a gente também. Só estou enfatizando este lado dele para que vocês possam ter uma visão de como foi a minha criação e dos valores que eu aprendi. Amo meu pai e a minha mãe. Tive o privilégio de receber uma educação rigorosa com valores e ao mesmo tempo com muito amor, tá? Entendam isso. Ser rigoroso e com valores não significa que não haja amor, tá? Tem gente que acha que amar é deixar fazer tudo que quer, na hora que quer, não sei o quê. E quando você é rigoroso e tem valores, aí você é... não, essa pessoa é... Entendeu? Bom, contando assim, até parece...
tive o privilégio de receber uma educação rigorosa, com valores e ao mesmo tempo com muito amor. Bem, verdade seja dita, na época esse tipo de educação nem era considerada rigorosa, e sim normal. Verdade. Isso foi fundamental para eu conseguir enfrentar os meus problemas e dificuldades no futuro, certo? Me ensinaram a ter limites com a famosa frase, não pode. Bem, contando assim até parece que eu vivia no mundo perfeito, né? Justo e sem problemas. É claro que não. Eu só quis focar nisso para que vocês possam formar uma imagem da minha personalidade. Tivemos muitas brigas, choros, sentimentos de injustiça, inclusive um declínio na situação financeira muito grande. Mas, como os antigos diziam, meu pai nos ensinou a usar a vara de pescar e a escolher o melhor rio. Ele não nos deu o peixe pronto. Contato com o lado espiritual. Quando pequena, eu tinha a companhia do que chamava no início de tio. Era uma pessoa com quem conversava sobre as minhas bonecas, os meus choros, os meus pais, quando estava triste com eles, sobre os meus amigos da escola. Ele sempre me aconselhava, lógico que dentro de uma realidade de uma criança. Até então, eu nunca tinha parado para pensar que outras pessoas não o escutavam, e também foi natural para mim não falar dele para ninguém. No início, eu só o escutava, e não me lembro de nada sério. Eram coisas bobas e engraçadas, e ele só era um tio ou um amigo que sempre estava ali quando eu chamava. Mesmo que o motivo fosse porque o meu irmãozinho arrancou a cabeça da minha boneca preferida ou não deixava eu brincar com ele e os seus carrinhos. Situação clássica, né? Quando adolescente, ele participou mais ativamente. Me aconselhava muito com os namorados, com os namoros, e já até falei para minha mãe que grande parte da rebeldia de adolescente, ela teve a sorte de não passar comigo, porque sempre tinha alguém no meu ouvido pedindo para me acalmar e mostrando a situação por outro ângulo. Mal sabia eu que já era para ir aprendendo a ver o lado das pessoas por trás de uma situação de conflito. Mas é claro que algumas vezes eu me rebelava e não queria nem saber. Lembro quando começou os conflitos para mim com relação ao meu amigo ou tio invisível, como eu gostava de falar para mim mesma. Com a influência na forma de pensar da Igreja Católica, eu já não sabia se era um amigo ou um demônio que me acompanhava. Foi uma fase muito difícil, pois era tudo confuso. Por um lado, ele só me ajudou, só dava conselhos bons que me dizia para ter calma. Por outro lado, a igreja o transformava em um demônio malicioso, esperto e que estava só vestido de cordeiro, mas que na verdade ele estava me desviando de quem realmente era o único caminho, Jesus. Até que chegou o dia em que contei toda a história para minha mãe. Eu tinha mais ou menos 22 anos. Tentei contar tudo o que lembrava, desde pequena. Ela escutou com atenção e vi que ficou preocupada também. No final, ela me deu a sua opinião. Bem, filha, então faça o seguinte. Vá à igreja e senta em frente ao Santíssimo. Comece a rezar pedindo proteção e chame este seu amigo para se apresentar frente ao Santíssimo. E chame este seu amigo para se apresentar frente ao Altíssimo. Se ele for do bem, você o ouvirá e passará para você uma paz na casa de Deus. Eu pensei muito, pois estava com medo, na dúvida. Depois de um tempo, acho que 1 ou 2 meses depois, eu fui em uma igreja, no momento que não havia quase ninguém. Fui para a capela onde ficava o Santíssimo, me ajoelhei e comecei a rezar, sendo que ao mesmo tempo estava com medo de ofender o meu amigo com tal teste. Foi quando senti ele ao meu lado e devagar comecei a vê-lo com mais nitidez, não totalmente, mas dava para ver seu cabelo preto, sua roupa clara e um sorriso que nunca vou conseguir descrever em palavras. Ele disse: Oi, fulana, estou aqui, estou com você. Não pense em momento algum que você está me ofendendo quando duvida de algo.
Sua mãe está correta. Se eu sou do bem, por que me sentiria ofendido na casa do pai? E te digo mais, duvide. Duvide sempre e teste sempre, pois do lado espiritual é muito fácil enganar vocês. Tá rodando? Vamos ver. Tá. Tá travado? Bom, duvide. Duvide sempre e teste sempre, pois do lado espiritual é muito fácil enganar vocês. Não porque temos poderes ou somos melhores e mais evoluídos, mas sim porque, como você sabe, entre vocês prevalecem os sentimentos do medo, da dúvida, da vaidade e outros. Sendo assim, vocês se permitem serem facilmente manipulados, enganados e usados para algo desagradável. Bem, quando fui passar o final de semana em casa, relatei tudo para minha mãe. Eu morava em BH e os meus pais no interior. A resposta dela? Agora eu não sei de mais nada. Como que eu vou lidar com isso dentro da minha crença e da minha igreja? Depois disso, muitos fatos ocorreram. A minha mãe tentou ir para o lado da parapsicologia dentro da igreja, procurando uma resposta. Mas com o tempo, tanto eu como ela fomos aprendendo com a vida espiritual. Hoje nós duas conseguimos conversar perfeitamente sobre a espiritualidade. Ela na visão católica, mas com grande abertura. E eu com as vozes. Depois passei a escutar outras também. E o meu mentor. Durante um tempo atendi pessoas, as ajudando com seus problemas. Fiz vários cursos, entre eles Doin, Reiki, acupuntura voltada para a área de psicologia. Foram 3 anos de curso e outros ao longo do tempo. Me identifiquei muito com a medicina chinesa e sua filosofia. Hoje moro em São José dos Pinhais e estou em uma área completamente diferente, mas sempre com pessoas me procurando. Adoro e faço o que posso para ajudá-las. Minha mesa no trabalho sempre foi aquela que tem alguém conversando. Mas, Ana, já vou dizendo, não sou perfeita. Olha que milagre! Não agrado a todos. Que coisa, né? Tenho personalidade forte e sou perfeccionista, o que é um saco para quem convive comigo. Dos meus superiores, o que escuto é que quando erro, quero sempre... Dos meus superiores, o que escuto é que quando erro, quero sempre estar explicando. E às vezes falam: fulana, por favor, apenas aceite que errou e vá consertar, ok? E saio de mansinho. Bem, Ana, essa foi uma das muitas histórias com o mundo espiritual. Eu tenho várias, sendo elas engraçadas, sérias, tristes ou confusas, mas já me acostumei com elas. Elas são partes da minha vida. Meu principal objetivo ao contar essa história foi para ajudar qualquer pessoa que possa estar se sentindo diferente, sozinha ou sem saber se está do lado do bem ou do mal. Essa é uma situação de conflito muito ruim, pois as pessoas te colocam em um pedestal que você não quer e diz sempre que é humana e com defeitos como todos. Como também te colocam no fundo do poço, te transformando em pessoas loucas, fora da realidade e até bruxas que devem ser evitadas. Acho que exagerei, né? Mas é assim que você se sente, jogada aos extremos. Saibam que, a grosso modo, não existe certo ou errado, a grosso modo. Existem aprendizados, valores. Serão nossas atitudes e intenções que trarão o que chamamos de mal ou bom. Entendeu? Serão as nossas atitudes e intenções que trarão o que chamamos de mal ou bom. Fiquem com Deus e seus anjos da guarda. Beijos da fada, bruxa, amiga louca, bem intencionada ou não.
porque nestes casos a sua figura sempre irá depender do humor das pessoas. Para mim, sou só uma amiga normal tentando aprender com a vida. É isso, é muito obrigada pelo seu relato e pela sua experiência. Paremos para pensar nisso tudo. Não é? Isso aí, galera. Algum comentário? Fala aí pra gente. Manda relato, certo? Deixa aqui